Você já parou para pensar que todo grande crash do mercado tem algo em comum? Não é má sorte, não é um evento isolado. É quase como se a história estivesse tentando nos contar alguma coisa que insistimos em ignorar. Toda vez que o mercado atinge aquele auge, aquela sensação de "dessa vez é diferente", sinais começam a aparecer, mas quase ninguém quer enxergar. Investidores eufóricos, notícias dizendo que o céu é o limite, gente se endividando sem medo porque vai dar certo. Enquanto isso, especialistas mais céticos avisam, mas suas vozes se perdem no barulho do lucro fácil. E aí, como num truque de mágica, o que parecia sólido começa a rachar. O mais curioso, esses sinais não são novidade. Eles surgem de novo e de novo, seja em mercados modernos ou em épocas em que nem existia computador. São padrões tão antigos quanto as primeiras negociações financeiras e tão previsíveis quanto o próprio ser humano repetindo os mesmos erros. Quando olhamos para trás, percebemos que as grandes quedas nunca chegam do nada. Elas são construídas, tijolo por tijolo. Excesso de confiança, falta de freios, novidades que ninguém entende direito e um apetite por risco maior do que a realidade suporta. É como uma bolha que vai inflando, silenciosa, até o momento em que não aguenta mais. E acredite, o primeiro desses alertas vem de muito antes do mundo moderno, quando algo tão frágil quanto uma flor virou objeto de especulação insana. Sim, uma flor, e foi só o começo. No século XVII, muito antes de existir bolsa de valores moderna, derivativos ou corretoras online, a Europa viu nascer uma febre financeira que beirava o absurdo. A estrela dessa história? Uma simples tulipa. A flor, trazida do Império Otomano para a Holanda, virou símbolo de status. Quem tinha tulipas raras, tinha prestígio, mas o desejo de ostentar foi além da vaidade. Gente começou a vender terras, casas e até heranças futuras só para ter uma muda no quintal. Chegou a um ponto em que uma única tulipa rara valia mais do que 5 anos de salário de um artesão. A lógica parecia simples. O preço sempre sobe, então por que não comprar hoje e vender por mais amanhã? Era um jogo de confiança coletiva. Ninguém queria perder a chance de enriquecer rápido, mesmo que fosse comprando algo que literalmente podia apodrecer no chão. Negócios eram fechados em tavernas com promessas no papel, como se nunca pudesse dar errado. Mas, como sempre acontece, a euforia bateu no teto. Um dia, alguém desistiu de pagar o preço absurdo e, de repente, ninguém mais quis comprar. Os preços despencaram, fortunas sumiram da noite para o dia e a mania das tulipas entrou para a história como o primeiro grande colapso especulativo. Essa bolha mostrou que o problema não era a flor, era o ser humano acreditando que o jogo nunca acaba. Séculos depois, a mesma ingenuidade apareceria em escala muito maior, quando mercados sem regras claras deram espaço para outro desastre histórico. No fim da década de 1920, os Estados Unidos viviam um período de euforia econômica sem precedentes. O mercado de ações parecia uma escada infinita, todo dia mais alto, todo dia mais gente entrando no jogo. Não havia praticamente nenhuma barreira para impedir excessos. Qualquer um podia comprar ações, muitas vezes usando dinheiro emprestado. As corretoras ofereciam crédito fácil e investidores apostavam pesado acreditando que os preços nunca cairiam. Era comum comprar ações com apenas uma fração do valor real, confiando que o lucro futuro pagaria a dívida. Esse dinheiro mágico alimentava um ciclo vicioso. Quanto mais gente comprava, mais os preços subiam, até não poder mais. Sem fiscalização adequada, grandes bancos e fundos manipulavam informações, inflavam expectativas e vendiam promessas disfarçadas de segurança. Enquanto isso, a população via vizinhos enriquecendo da noite para o dia e corria para não ficar de fora. Era uma combinação explosiva: ganância coletiva, crédito sem controle e ausência total de mecanismos de proteção. Em outubro de 1929, bastou uma faísca para o castelo de cartas desmoronar. As ações despencaram, fortunas evaporaram em questão de dias,
Bancos quebraram e milhões perderam emprego e casa. A Grande Depressão não foi só um colapso financeiro, foi um choque social profundo, mostrando que mercados sem regras são como carros sem freio descendo ladeira. Foi preciso reescrever as leis do jogo e criar órgãos de fiscalização para evitar que a história se repetisse. Mas décadas mais tarde, a inovação financeira correria à frente da compreensão humana e mostraria que nem sempre aprendemos com os próprios erros. Nos anos 80, o mercado financeiro estava mais moderno, mais rápido e mais confiante do que nunca. A tecnologia parecia a solução para todos os riscos. Computadores, modelos matemáticos, algoritmos sofisticados. E foi justamente essa sensação de segurança que abriu caminho para um dos dias mais sombrios da história de Wall Street. Uma nova ferramenta chamada Portfolio Insurance prometia proteger investidores contra quedas bruscas. A lógica era simples no papel. Se as ações começassem a cair, o sistema venderia automaticamente antes que as perdas se tornassem graves. Parecia genial, como se existisse um airbag para o mercado de ações. Mas havia um detalhe perigoso. Todo mundo estava usando o mesmo airbag ao mesmo tempo. Quando os preços começaram a cair em outubro de 1987, as ordens automáticas de venda entraram em ação, todas juntas. Em vez de segurar o impacto, elas criaram uma avalanche. Quanto mais o mercado caía, mais ordens eram disparadas, empurrando os preços ainda mais para baixo. O resultado foi o Black Monday. Em um único dia, o Dow Jones despencou mais de 20%. Algo nunca visto antes. E não foi por fraude ou falha humana direta. Foi pela confiança cega na tecnologia e pela falta de supervisão sobre como essas ferramentas seriam usadas. O mecanismo que deveria proteger acabou acelerando o desastre. Foi um alerta claro. Inovação sem compreensão é tão perigosa quanto especulação pura. Anos depois, outro tipo de engenharia financeira, muito mais complexa e ligada ao crédito, mostraria que o problema não estava resolvido, apenas disfarçado. Calma que ainda não acabou. Imagino que se você chegou até aqui é porque está gostando do vídeo. Eu só quero te pedir uma coisa bem rápida. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos e fazendo você pensar diferente sobre tudo isso, então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso parece simples, mas ajuda demais a manter esse trabalho vivo. Aqui não tem patrocinador milionário, um grande estúdio e nem apoio de grandes grupos. É só esforço, dedicação e a vontade de mostrar aquilo que muita gente prefere esconder. E se você quiser fortalecer ainda mais, pode apoiar via Pix. Qualquer valor já faz uma diferença enorme. Vou deixar um QR Code aí na tela. É só apontar a câmera do celular e fazer sua contribuição. Tamo junto nessa. Bora pro vídeo. No início dos anos 2000, o mundo vivia um clima de otimismo. Crédito farto, juros baixos e a sensação de que qualquer um podia comprar uma casa, mesmo sem ter dinheiro para pagar. Bancos e corretoras começaram a empacotar essas hipotecas em títulos complexos, chamados subprime, e vendê-los como se fossem investimentos seguros. Era como embrulhar lixo em papel de presente e dizer que valia ouro. Enquanto isso, as instituições financeiras se alavancavam ao extremo, tomando dívidas gigantes para lucrar ainda mais com esses papéis. Os riscos foram ignorados porque as agências de classificação davam notas máximas a produtos que ninguém entendia direito. Parecia um castelo perfeito, mas feito de cartas. Em 2008, quando as famílias começaram a não conseguir pagar suas hipotecas, todo o sistema desabou. Os preços dos imóveis caíram, os títulos seguros viraram pó e bancos ficaram sem capital para cobrir suas apostas. O colapso do Lehman Brothers,
Um dos maiores bancos de investimento do mundo foi o estopim de uma crise global que arrastou milhões de pessoas para o desemprego e fez governos correrem para salvar o sistema financeiro. Foi a maior crise desde 1929 e aconteceu diante dos nossos olhos, com toda a tecnologia e informação disponíveis. Mostrou que não importa o quão moderno o mercado pareça, quando a ganância é maior que o bom senso, a queda é inevitável. E por trás dessa tragédia, alguns padrões antigos voltaram a aparecer, como fantasmas que nunca foram embora. Depois de tantos séculos, tantas crises e tanta dor econômica, uma verdade salta aos olhos. Os grandes colapsos nunca acontecem por acaso. Por trás de cada bolha, por trás de cada crash, existem 4 padrões que sempre se repetem. Quase como se o mercado tivesse uma memória curta e uma teimosia infinita. Primeiro padrão: o excesso de confiança. Quando tudo parece dar certo, as pessoas esquecem que o risco existe. É como dirigir a 200 km por hora achando que nunca vai ter curva pela frente. Segundo padrão: a inovação mal compreendida. Novos produtos financeiros, novas tecnologias, novas promessas sempre surgem como soluções mágicas, mas sem ninguém perguntar direito como funcionam de verdade. Terceiro padrão: a alavancagem desenfreada. Bancos, empresas e investidores pegam dinheiro emprestado demais, acreditando que os ganhos serão eternos. É brincar com dinamite achando que nunca vai explodir. Quarto padrão: a ausência de limites claros. Quando não existe regulação suficiente, cada um corre atrás do lucro sem pensar no impacto coletivo, e o sistema inteiro paga o preço. Esses 4 elementos estavam lá na Tulip Mania, em 1929, no Black Monday de 1987 e no colapso do Lehman Brothers em 2008. Eles mudam de roupa, trocam de nome, mas continuam os mesmos velhos vilões do mercado. A pergunta é: se sabemos quais são os fantasmas, por que continuamos deixando que eles nos assombram? Talvez porque, no fim das contas, entender a história não basta. É preciso aprender a reagir quando os sinais aparecem. Se a história nos ensinou alguma coisa, é que não adianta tentar adivinhar o dia e a hora exata do próximo tombo. Quem entra nessa de prever o futuro do mercado geralmente só ganha uma coisa: dor de cabeça. A primeira lição é simples, mas poderosa. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificação não é a frescura de economista, é o que separa quem sobrevive de quem quebra quando a música para. A segunda lição: mantenha disciplina. Quando todo mundo estiver ganhando dinheiro fácil e dizendo que agora é diferente, desconfie. É nessa hora que a euforia cega aparece e empurra muita gente para o abismo. A terceira lição: fuja de apostas concentradas e altamente alavancadas. Se alguém te oferecer ganhos garantidos e rápidos, lembre-se, risco baixo e retorno alto não andam juntos, nunca andaram e nunca vão andar. Isso não significa viver com medo do mercado, e sim com preparo. Invista como quem dirige com um cinto de segurança, sabendo que acidentes são raros, mas acontecem. Não é sobre pânico. É sobre estar pronto para continuar em frente, mesmo quando a estrada fique esburacada. Se há um antídoto contra os ciclos de ganância e medo, ele se chama prudência inteligente. Entender os sinais, respeitar os riscos e não deixar que a emoção mande mais do que a razão. No fim das contas, quem aprende com a história não precisa prever o futuro, apenas se preparar para ele. E olhando para tudo que já vimos, fica claro, os mercados podem até mudar de cenário, mas o roteiro dos excessos continua o mesmo.